Boa tarde a todos. Peço desculpas por ter atrasado um pouquinho, mas eu estava na sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Como o desembargador Ricardo Perlingeiro está online, então eu solicito a desembargadora Renata Cota que sente-se ao lado da desembargadora Silvia. Boa tarde a todos. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores deste colegiado, cumprimento-os na pessoa do desembargador corregedor e vice-presidente Cláudio de Melo Tavares. Cumprimento os senhores advogados, senhora procuradora regional eleitoral, serventuários, senhoras e senhores. Vamos dar início à sessão de hoje, dia 20 de junho de 2025, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Esta sessão será dividida em duas partes. A primeira será de entrega de medalhas. Em seguida, faremos o intervalo e prosseguiremos na segunda parte, que versa sobre os julgamentos pautados. Mas seria importante que a gestão ali, né? Só falta o senhor Josias. Tem o telefone dele? Bem, então, dando prosseguimento, este evento com entrega de medalhas tem por finalidade aproximar a população junto à Justiça Eleitoral, dar voz e atenção a todos, mostrando o mérito do voto e a essencial igualdade, além de humanizar cada vez mais o judiciário, prestigiando o eleitor que exerce a cidadania com consciência e liberdade. A democracia no cenário eleitoral, comprometida com o povo, é aquela que trabalha para eternizar as três palavras ressurgidas com a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, que representam um espírito de unidade, justiça social e dignidade da pessoa humana. Acrescente-se que o poder político é descrito no artigo 1º da Constituição Federal, entre aspas, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Desta forma, cada cidadã ou cidadão pode concretizar os direitos políticos de escolher seus candidatos e serem escolhidos, se for o caso. Isso faz parte integrante da democracia, cujo poder provém da população. E a Justiça Especializada é a instituição que viabiliza o exercício deste poder, cuidando das eleições, organizando, fiscalizando e realizando todo o processo eleitoral, sobretudo no ato de julgar até proclamar o resultado final, com absoluta lisura no pleito. Sabe-se que o cidadão eleitor possui o voto como sendo um direito e um dever de participação ativa e direta na escolha dos seus representantes. São os eleitores, cidadãos e cidadãs, os verdadeiros protagonistas da democracia em contexto eleitoral, pois são eles que votam. O voto deve ser sempre consciente e livre de qualquer influência. Hoje recebemos convidados eleitores: Álvaro Eugênio Ferreira Severino, motorista do Tribunal Regional Eleitoral há mais de 20 anos. Alessandro Câmara de Souza,
professor formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, trabalhando com educação especial no município de Niterói. E Dona Nelita Belo da Silva, que trabalha em serviços gerais no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eles têm em comum a dignidade e a honra de serem eleitores exemplares, cumprindo com o dever cívico. São pessoas simples que mostram como se deve agir nas eleições. Possuem a grandeza de serem brasileiros honrados e cumpridores da responsabilidade eleitoral. A democracia se aperfeiçoa assim. Os três se somam aos milhões e milhões de outros eleitores que sabem da importância do voto, e a condecoração deste momento, com entrega da medalha de honra da Justiça Eleitoral, outorga a eles o reconhecimento da responsabilidade democrática. Dentre os agraciados, temos um deficiente visual, senhor Alessandro, primeiro jurado com esta deficiência a participar de um tribunal do júri no Brasil, quando eu fui o juiz titular daquele órgão jurisdicional em Niterói. Cumpre com seu dever e vota desde os 17 anos de idade, exercendo a plenitude da cidadania, votando com a preocupação de escolher bem o representante de acordo com sua consciência. Alessandro é um exemplo de inclusão social eleitoral plena, onde todos são iguais. Aliás, sobre este tema, registre-se que a inclusão social e eleitoral é imprescindível. Todos aqueles com alguma deficiência, mobilidade reduzida ou aquele com síndrome de Down e o portador de autismo devem seguir o elogiável eleitor Alessandro quando possível. Estamos na Justiça Eleitoral para prosseguir com equidade, solidariedade e as leis, dando as mãos uns aos outros. Então, isso é o que me cabia dizer, e vamos então passar a outorga das medalhas aos nossos homenageados. Começando então pelo senhor Eugênio Ferreira Severino. Pedir para vir até aqui e solicitar a servidora Renê que faça a entrega ao senhor Eugênio. Sim. A oportunidade é essa. O senhor Josias não chegou não, né? Deixa para outro. Convido a senhora Nelita Belo da Silva para também fazer entrega, receber a medalha. Para isso, convido então o desembargador corregedor Cláudio Melo Tavares para fazer a entrega.
E, por último, convidamos o senhor Alessandro Câmara de Souza para também receber a medalha que será entregue pela desembargadora Renata Cota. Solicito a desembargadora Renata Cota que faça uma saudação sobre este evento e, em seguida, o agradecimento dos homenageados ficará por conta do senhor Alessandro Câmara de Souza. Então, com a palavra, a desembargadora Renata Cota. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Pérez Barros Simão, excelentíssimo senhor corregedor e vice-presidente, desembargador Claudio Melo Tavares, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais desembargadores eleitorais e a doutora Procuradoria, serventuários, homenageados, senhoras e senhores. Primeiro agradeço esse honroso convite de poder estar aqui participando dessa solenidade, presidente. O Tribunal Regional Eleitoral tem como função principal organizar, supervisionar e garantir a lisura das eleições em todos os estados. Além de organizar e conduzir as eleições, o TRE também julga questões eleitorais no estado, cuida do cadastro eleitoral, fiscaliza partidos políticos, forma e orienta as juntas eleitorais e, não menos importante, promove campanhas de conscientização. Embora o trabalho do TRE seja um esforço muito bem orquestrado de magistrados, promotores, advogados, funcionários de juntas eleitorais, no centro desse organograma encontra-se o eleitor. Nenhuma eleição teria de fato valor se o eleitor não tivesse independência de questionamento, liberdade de escolha, equidade, acessibilidade e meios materiais para contribuir com seu único e precioso voto neste que é o ato mais sublime da democracia, a escolha soberana dos representantes do povo pelo próprio. A cerimônia de hoje, brilhantemente idealizada pelo nosso presidente, desembargador Peterson Barroso Simão, é uma singela homenagem àqueles que são efetivamente os atores principais dessa grande produção, os eleitores conscientes. Queremos mostrar em 4 exemplos que cada um de nós, cidadãos, tem o dever de refletir, escolher e significar no ato de eleger, e ao fazê-lo, dando o nosso melhor para garantir a continuidade da democracia plena em nosso país. Mas a oportunidade da cerimônia vai além da homenagem, ela própria funciona como ato de conscientização. Cada um dos homenageados, seus parentes, amigos presentes e cada um dos demais presentes aqui agora deverá doravante se sentir responsável por difundir a noção da importância do voto consciente àqueles que necessitem de aprimorar esse conceito ou recuperar uma percepção perdida. Todos temos o direito de escolher candidatos e partidos, de julgar o que é melhor para o nosso bairro, nossa sociedade, nosso estado e, enfim, nosso país. O que não podemos é nos furtar a empreender essa análise e desistir de expressar essa opinião na forma do voto, ou estaríamos entregando a outrem a nossa opção, de certa forma abrindo mão da nossa contribuição cívica no fortalecimento da nossa nação. Parabenizo os homenageados que simbolicamente representam a maioria dos brasileiros e os agradeço como magistrada e cidadã por espalharem a boa semente para que os frutos da democracia sejam cada vez mais abundantes. Obrigada, presidente. Parabéns, desembargadora Renata Cota. E então vamos passar a palavra final ao Alessandro, falando em nome dos homenageados.
Senhoras e senhores, senhoras e senhores, meu cordial boa tarde, Dr. Peterson. Somente uma pessoa com a sua sensibilidade poderia dar esse caminho para essa premiação. Josias, Lenita e eu, né, estamos representando as pessoas comuns, né, as pessoas que são comuns, mas são especiais para alguém. E nessa situação de representatividade, eu queria também citar e agradecer a todas as pessoas que fazem a justiça eleitoral, que fazem com que a democracia aconteça. Vale lembrar que a gente só está aqui porque predomina no nosso país uma palavrinha de 10 letras, chamada democracia. E ao falar sobre isso, eu me lembrei de que a justiça eleitoral ela foi criada no país por volta de 1932, em virtude das fraudes nas eleições na época da Primeira República ou até no Império mesmo. E a justiça eleitoral foi criada para coibir esse tipo de situação. Na época, o voto era aberto. Então, você falava para os fiscais, o mesário colocava o voto na urna, só que as atas eram muito fraudadas. E isso foi tão sério que um dos motivos da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, foram justamente as fraudes na eleição. Então, viva a democracia! Quero também parabenizar e homenagear a todas as pessoas, a minha família, agradecer a minha família, mais precisamente minha esposa, Ivonete, que não pôde estar presente, minha filha, Manuela, que não pôde estar presente, ao meu filho, Matheus, agradecer também a Luciane e Lucinha, que está conosco aqui, e também meus familiares de Volta Redonda, meus irmãos, meus pais que já não estão mais vivos entre nós e minha irmã mais velha. Ao fazer esse agradecimento à minha família, eu quero homenagear e dizer para os pais, mães e para as pessoas de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, de pessoas com deficiência ou neuroatípicas, dão uma palavra de esperança. Nós estamos aqui. Olha só, isso é nada. Eu consegui nada perto do muito que seus filhos podem conseguir. Então, sempre nos preocuparmos em sermos hoje normais, mas sermos diferentes, porque a diferença acrescenta. Então, não desistam dos seus filhos, aos companheiros com deficiência e neuroatípicos, não desistam da sua batalha. A gente pode chegar lá. Nós estamos recebendo simbolicamente esse título, mas muito disso tudo não é porque pelo que a gente fez, né, Josias e Lenita, e sim pelo que a gente faz. O que a gente faz? A gente representa o comum da população, a gente representa atores sociais que sempre estão na plateia, dependendo das decisões de quem dirige. Hoje, com essa solenidade, o Dr. Peterson nos chama para a festa, nos chama para o palco, para sermos protagonistas nesse processo. E por fim, quero agradecer e reverenciar as pessoas que lutaram bravamente pela democracia e que entregaram suas vidas em nome de um país mais justo, um país soberano, um país em que todos nós pudéssemos votar. Eu mesmo, minha primeira eleição foi a primeira eleição de presidente da República após 29 anos, em 1989. Eu já nunca enxerguei normal, mas sempre enxerguei pouco.
mas naquela época eu estava num processo severo de perda da visão e a dificuldade para votar foi muito grande, porque eu não conseguia ver a cédula, não conseguia, eu precisei de ajuda. Hoje, a gente vai à zona eleitoral, faz o nosso voto sem precisar de ajuda de ninguém, e o voto passa a ser secreto de fato. Então, quero agradecer essas pessoas que lutaram por isso e dizer, para concluir, democracia sempre, ditadura não mais. Um abraço. Porque tem um legal aqui do lado. Você quer botar? Foi? Que estreitinho. Você tirou do rapaz. Nós temos que dar prosseguimento por mais um instante, porque o quarto homenageado, o senhor Josias Gomes da Silva, deve ter tido algum problema e chegou um pouquinho atrasado. Mas como no Rio de Janeiro as urnas se fecham às 17 horas, né, Eline? 17 horas, né? Então está em tempo ainda de receber a homenagem que foi deferida pelo colegiado. De forma que então eu chamo o senhor Josias Gomes da Silva, que é um vendedor ambulante, carregando nas costas e na barriga um tabuleiro de doces e balas como instrumento do seu trabalho, e é um eleitor assíduo, cumpridor dos seus deveres, para que venha então aqui para receber a sua medalha, e quem o fará a entrega será a nossa Procuradora Regional Eleitoral. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a desembargadora Renata Cota, que está aqui, agradecer a todos, agradecer aos servidores, aos advogados, aos parentes dos homenageados, aos homenageados, agradecer à imprensa que se encontra aqui também, agradecer a todos e declaro encerrada a primeira parte da nossa sessão de hoje. Muito obrigado. E vamos fazer então um intervalo de 15 minutos.